Oi, meu nome é Karina, eu sou economista, consultora de investimento e planejadora financeira aqui no F Renda Fixa. E no vídeo de hoje, meu amigo investidor, você vai saber o que é melhor para você, investimento com imposto de renda ou sem. No vídeo de hoje, qual a grande sacada? O que a gente vai trazer aqui pra você? Olha só que sensacional, olha só que maravilha. A gente vai falar exclusivamente no vídeo de hoje sobre dois tipos de investimentos em renda fixa. Um tem imposto de renda e o outro não tem. Você pode estar aí se perguntando, de novo, por que eu sempre falo isso? Você pode ter se perguntado. Você pode ter se perguntado, mas pra mim, o que faz sentido? Imposto de renda ou não? Eu não pago? O que não tem imposto de renda eu recebo mais? O que acontece quando eu decido o que eu vou investir? Quando a gente fala de títulos, a gente tem algumas diferenças ali, algumas segmentações. E a que mais impacta a gente é justamente no custo. Quanto custa para investir em um CDB, em uma LC? Quanto custa para investir em uma LC e uma LCA? Quando a gente fala do quê? Quando a gente fala de LCI, LCA, CRA, CRI e tem mais um, tem as debêntures que são incentivadas. O que eu tô querendo mostrar para vocês? O que é essas abobrinhas aqui, esse jogo de caça-palavra que a gente trouxe aqui para você? É simplesmente a sigla aqui representa cada tipo de investimento de renda fixa que não vai cobrar imposto de renda para você, meu amigo investidor. Então, não vai ter o imposto de renda aqui, ó, como um custo. O marcador já tá zoado. O marcador já tá ruim. Olha só quem tem o marcador reserva. Então, quando a gente fala de custo em uma operação, se você não tiver uma taxa da sua corretora, você não vai ter custo nessa aplicação, beleza? Em contrapartida, o percentual da taxa que você vai receber é um pouco menor do que o resto dos títulos do mercado quando tem imposto de renda. Por quê? Porque simplesmente a gente está tirando o imposto de renda. Mas como que a gente sabe se só tirar imposto de renda já significa que a gente vai receber mais do que em um CDB ou do que em uma LC? A gente vai fazer cálculo, nesse vídeo aqui. Então, se você não gosta de cálculo, saiba que você precisa saber para conseguir investir melhor. E eu vou mostrar para você como é que você faz isso de um jeito muito simples, de um jeito muito claro. Esse vídeo aqui eu separei pra você, meu amigo, pense comigo, o quê? Dois únicos títulos. Um vai ser uma LC, que é uma letra de câmbio, e a outra vai ser uma LCI, que é uma letra de crédito imobiliário. Qual é a grande sacada, meu Deus? Como é que é isso aqui? Meu Deus. Vamos lá. Quando a gente fala de LC, que é uma letra de câmbio, o que a gente vai ter? A gente vai ter o tempo. A gente vai ter uma taxa que vai remunerar a gente. A gente vai ter o valor inicial da aplicação, que a gente chama de capital inicial. E a gente quer descobrir, de fato, o quê? A gente quer descobrir qual é o montante. Quando a gente fala de letra de câmbio e também da LCI, o que a gente tem? A gente sempre vai ter o tempo, a taxa, o capital inicial, e a gente quer descobrir sempre o montante. O cálculo para as duas é exatamente igual. O que vai mudar é que a gente precisa tirar o valor do imposto de renda em cima da LC. Como a LCI ela não tem imposto de renda, então a gente não precisa tirar o imposto de renda em cima dela. No final, a gente vai comparar dois títulos que eu trouxe para vocês, que são títulos reais, são títulos que existem, para saber qual é o melhor. Levando em consideração que quando a gente fala no quesito de segurança, os dois têm proteção do FGC em até 250 mil. Quando a gente fala em até 250 mil, é por instituição e por CPF. Por exemplo, Nicolas, meu querido amigo, que tá aí gravando o vídeo e editando aqui, possibilitando essa edição maravilhosa aqui pra você. Faz tempo que o Nicolas não aparece. Nicolas, meu querido amigo, o que eu ia falar de você, meu Deus? Eu não lembro mais, que exemplo que eu ia dar. Nicolas está em dúvida e quer saber qual é o melhor para ele.
A gente vai ter uma LC que vai pagar aí uma taxa de 7,4% ao ano. E aqui eu peguei a LC da Porto Crédito com liquidez diária. Olha só, que maravilha. Você pode encontrar ela dentro do nosso aplicativo. Momento de jabá encerrado, vamos ao que interessa. O outro é simplesmente uma LCI que tá com uma taxa pós-fixada de 102% do CDI. Qual é a primeira dificuldade que a gente encontra já neste primeiro momento? Note, meu querido amigo investidor, o quê? Simplesmente que a gente vai ter uma taxa fixa aqui e a gente vai ter uma taxa que é variável. Então, uma está pós-fixada e outra está pré-fixada. Para efeito de cálculo, meu amigo investidor, pensa comigo, você precisa ter pelo menos aqui ou as duas pré-fixada ou as duas pós-fixadas. Qual é mais fácil para efeito de cálculo? Transformar em pré-fixada aqui. Então o que a gente faz? Vamos levar em consideração que a gente quer saber quanto vale 102% do CDI hoje. Então hoje a gente tem a taxa Selic média de 5,4, que é a que a gente usa nos investimentos. Olha só, que sensacional. Isso aqui significa a mesma coisa que eu falar para você, meu amiguinho, que é 100% do CDI. Olha só, ficou mais fácil. Ficou mais fácil, mas a gente ainda não tem a resposta. É uma regrinha de 3, tranquila, não tem muito segredo, não tem muita coisa aqui não, beleza? Então a gente quer saber o quê? Quanto que vale 102% do CDI? A gente vai precisar fazer o quê? A regra de 3, a famosa, a sensacional regra de 3. Qual a grande sacada aqui? Pensa comigo, mas pense muito bem, não pode errar isso daqui. Você vai precisar cruzar este aqui e depois este aqui, beleza? Você tem 3 variáveis, por isso que chama a regra de 3 e você quer descobrir qual é o valor da quarta. Então a gente vai fazer simplesmente 5,4 vezes 102, beleza? E o resultado disso daqui você vai dividir por 100. Vamos fazer isso na HP. Aqui a gente tem momento de jabá não patrocinado. A gente tem um aplicativo da HP 12C que é totalmente de graça. Aparece uma propaganda ou outra, mas se esse for o preço que você tiver que pagar para não pagar nada, olha só que maravilha. Por que não? Pega o dinheiro que você gastaria comprando a sua HP 12C e vem investir com a gente aqui no FP Renda Fixa, porque título bom não falta. Jabá feito, vamos ao que interessa. Quando a gente fala aqui de efeitos de cálculo, o valor disso daqui vai dar 550,80, arredondando, dá 0,000, mas isso aí não interessa muito, tá tudo zero, então deixa só 8, 0 e já era. O que a gente precisa fazer agora? A gente vai pegar este 100 aqui e vai dividir. A gente vai ter o resultado aqui, x vai valer pra gente 5,5080. Então, quando a gente arredonda isso, a gente tem que 102% do CDI vai ser exatamente igual a 5,5%. Então, note que essa LCI que eu trouxe para você, na verdade, ela tá com uma taxa de 5,5. Isto neste momento para efeitos de cálculo. E que a LC traz para você uma taxa de 7,4% ao ano. Olhando desta maneira, você consegue identificar qual que é a resposta? A taxa maior é 7,4. Mas e se a gente tirar o imposto de renda? Qual que vai ser o melhor para você? A gente vai descobrir isso agora. Meu amigo investidor, quase caí aqui. Meu amigo investidor, qual que é a grande sacada? Pensa comigo, mas pensa muito bem. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai separar cálculo bonitinho aqui para você. 2, porque um vai ser para LC e um vai ser para LCI. Então vamos lá. A gente vai ter aqui a LC, ok? Belezinha.
Essa LC, ela vai ter uma taxa e a taxa é representada pela letra I, beleza? Isso tá normal. Tá aparecendo na câmera? Tá. Então tá bom. Porque isso é normal, então vamos lá. A taxa da LC vai ser 7,4% ao ano. E o prazo que eu separei para vocês é 1.640 dias. Beleza? O que mais? O valor que a gente vai investir, que é o capital inicial aí, dinheiro preto, assista outro vídeo que eu faço uma referência e peço para ele me patrocinar, que vai aparecer aqui em algum lugar ou na descrição deste vídeo. Então, o capital inicial vai ser de R$10.000. Olha só, que maravilha. Ter esse valor aqui para investir, a gente já tá privilegiado. Se você não tem R$10.000 para investir... Peraí, vou me chamar. Eu comecei a rir. Se você não tem R$10.000 para investir, vem fazer um planejamento financeiro com a gente que você vai lucrar horrores. Olha só, que jabá sensacional. Depois a gente faz uma consultoria de investimento, mas vamos voltar lá, Já para a LCI, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma taxa diferente, como a gente calculou 102% do CDI, a gente chegou ao resultado de 5,5% ao ano. Toda vez que você for fazer um cálculo, algumas métricas precisam ser parecidas, beleza? Por exemplo, o tempo precisa ser igual dos dois investimentos. Porque não faz sentido você comparar um ativo que tem 1 ano com um ativo que tem 2 anos. Porque a rentabilidade ela sempre vai se acumulando e ela vai ser maior se o prazo for maior. Beleza? Isso também vai ser muito influenciado quando a gente fala da taxa. Então vamos lá. Alguma coisa tem que ser igual e essa coisa tem que ser o tempo. Então a gente vai colocar aqui que o tempo também é 1.640 dias e o capital inicial também precisa ser igual para uma comparação justa. O que a gente está mudando aqui? Qual que é a grande sacada? Qual que é a variável? Vai ser justamente a taxa. Para efeitos de comparação, então, você precisa estabelecer algumas variáveis iguais. Como o quê? O valor que a gente investir, ele precisa ser igual sempre que você for comparar um título com o outro, beleza? O prazo também precisa ser igual. Porque, pensa comigo, se você quiser comparar uma LC de 1 ano com uma LCI de 2, vai dar diferença na rentabilidade, vai dar diferença porque o prazo é diferente, beleza? Então, sempre precisa ser igual o quê? O tempo e o capital inicial, dinheiro preto novamente aqui. Se você não sabe do que eu tô falando, assista esse vídeo que vai aparecer em algum lugar ou aqui na descrição, no qual eu peço, aqui, no qual eu peço para a banda, capital inicial, dinheiro preto, meu querido amigo. De onde que ele é? De Minas? Não, sei lá, patrocinar a gente. Por quê? Porque C vai ser sempre capital inicial. Então a gente precisa estabelecer que o capital inicial também vai ser igual nos dois títulos que a gente quiser comparar. Isso vale para uma comparação de LC com LCI, LCA com CDB, qualquer coisa que seja um ativo de renda fixa. Se você quiser comparar, precisa ter o mesmo capital inicial e o mesmo período de tempo. O que eu separei aqui para você, meu querido amigo, que investidor, pense comigo, qual a grande sacada? Vai ser simplesmente esta LC, que tem a taxa de 7,4% e o que? Também aqui, essa taxa sensacional de 5,5% ao ano na LC. Meu Deus, essa taxa tá muito horrível. Você não sabe até que a gente faça o que? O cálculo. Então, vamos lá. A fórmula vai ser aquela bonita, aquela bacana que eu apresentei pra vocês no vídeo anterior. Mas se você não sabe do que eu tô falando, vamos fazer de novo. Então, vamos lá, meus queridos amigos. A gente vai chamar de taxa LC, porque vai ser 7,4%, tá? Só pra gente não se perder no meio do caminho. E a gente vai chamar de taxa LCI, pra gente também não se perder no meio do caminho. Isso aqui são só os dados pra não ficar um cálculo muito doido. O tempo vai ser aqueles 1.460 dias. O que é isso daqui? 1.460 dias, se a gente dividir por 365, dá 4 anos. A nossa taxa, ela tá em ano. Então, a taxa, ela precisa ser sempre igual ao período de tempo que você tem. Se a taxa é anual, você precisa adaptar o tempo para ano. Então, você tem aqui
4 anos. Se a taxa for diária e o tempo for ano, você precisa adaptar o tempo para dias. Então, sempre igual, isso daqui é para você não errar o cálculo. Olha só, que sensacional, que fabuloso mundo dos investimentos. Então, vamos lá, pensa comigo, a gente vai investir o quê? A gente vai investir 10 mil reais, sensacional. Sensacional. Qual que é a nossa forma, meu querido amigo? Que investidor pensa comigo, a grande sacada vai ser simplesmente M igual a C. Abre um parêntese, sensacional. Coloca aqui 1 mais a taxa elevado a N. Isso aqui pode parecer meio absurdo, meio esquisito, meio estranho, mas não é. É muito simples, é muito sensacional. Porque M é o montante. O que é o montante? Toda vez que eu investir uma certa quantidade de dinheiro, que vai ser o meu capital inicial, os 10 mil, e eu submeter ele a uma taxa por um dado período de tempo, eu vou ter um montante. Belezinha? Olha só, juntei tudo isso aqui para você saber que esta maracutaia faz sentido. Porque a gente precisa ter o capital inicial multiplicando o resultado disto daqui. Então vai ter 1 mais a taxa elevado ao tempo. O que significa isso? Vamos colocar bonitinho. Montante é o que a gente quer descobrir, então a gente continua com a letra. C vai ser o capital inicial que a gente já sabe, são os 10 mil reais. Então a gente vai escrever aqui, ó, bonitinho, 10 mil reais. Vamos abrir o parênteses para respeitar a fórmula. 1 continua, mas aqui tem um pulo do gato, meu amigo. Por quê? Você precisa transformar essa taxa aqui em decimal. Como é que você faz isso? É só dividir por 100. Belezinha? Isso vai dar um resultado o quê? 0,074. A gente vai elevar ao tempo. Lembra que a gente transformou os dias em ano? Porque 1460 dias são 4 anos. Quando a gente divide isso, por quê? 360 dias. 360 dias. 360 dias. Então a gente vai colocar aqui 4 anos. Porque a taxa é anual e temos 4 anos. Beleza, meu amigo, querido investidor? Vou fazer uns cálculos, vamos fazer a hora mais esperada neste vídeo. Então, repetindo novamente, a gente vai ter um montante, a gente repete aqui os 10 mil e a gente faz vezes o resultado que deu, que foi 1,3305007, etc, etc, etc. Meu querido amigo investidor, você vai ter o resultado bruto aqui de 13.305,06, o que? Centavos. Como a gente pegou um prazo de 4 anos, vai ter o que? Um dos anos vai ser bissexto e pode acrescentar um dia. Então você vai ter uma alteração aí de um dia de rentabilidade. Para não dificultar o cálculo, pegamos aqui os 4 anos cravados. Se você quiser fazer o cálculo levando em consideração este dia a mais do ano bissexto, você vai ter que usar a taxa diária. Você vai ter que converter a taxa do ano em dia e usar somente o quê? O valor ali do tempo diário. Você pode fazer a conversão dessa taxa numa calculadora que a gente tem de taxa equivalente lá no nosso app Renda Fixa, que é super simples. E eu queria deixar aqui um adendo, que meu amigo, que investidor pensa comigo, qual a grande sacada? Se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho e fica por dentro dos nossos novos vídeos sensacionais. Vamos voltar para o cálculo. Meu amigo investidor, isso aqui é o que? É o cálculo da LC e este valor aqui é a nossa rentabilidade bruta, é o valor bruto que a gente teve. Diquinha, você quer saber qual que é a sua rentabilidade bruta? Divide o que você ganhou pelo valor inicial investido. Vamos fazer isso só para você ter uma noção. Você quer saber qual que é a sua rentabilidade bruta em percentual? Então você vai pegar o que é de lucro aqui, não era 10 mil inicial? Então quanto que a gente teve? A gente teve 3.305,06 centavos como lucro. O resultado vai ser, vou colocar aqui, 0,3305. Para a gente saber qual que é o percentual disso, é só multiplicar por 100. A rentabilidade bruta que a gente teve, porque aqui não tem nenhum desconto de nada, beleza? Vai ser simplesmente 33,06%.
Por que 33,06? Note comigo, quando a gente for fazer o que? O arredondamento, a gente tem basicamente aqui 33,0560. Então, como o número depois da segunda casa é maior do que 5, a gente vai arredondar esse número para mais, beleza? Então, ao invés de ficar 0,5, fica 0,6. Vamos fazer o cálculo agora da... Eu ainda me mato com essa lapela, meu Deus. Vamos fazer o cálculo agora do que? Pense comigo, o que tá faltando aqui? Tá faltando a LCI de 5,5% que ao ano. Então, vamos lá. A grande sacada vai ser o quê? M, que a gente não sabe, igual aos nossos 10 mil, que é o capital inicial. A taxa vai ser 5,5. Você precisa dividir ela por 100 para poder fazer este cálculo. O que isso vai trazer para você, meu amigo investidor? Vai trazer 0,055 e você vai elevar isso daqui a 4. Por quê? Porque essa taxa anual e a gente tem 4 anos nesta aplicação. Beleza, então, para efeitos de cálculo, a gente repete os 10 mil e vai fazer essa conta. O resultado disso vai ser 1,23825 e por aí vai. Isso aqui vai te trazer o montante final de 12.388,2465, ou seja, quando a gente tem aqui, ó, 2465, lembra que eu falei pra você que toda vez que você quiser arredondar, a gente vai arredondar, porra, voltamos, tudo bem? Como é que você tá? A gente vai arredondar em 2 casas após a vírgula, para ficar no formato real do dinheiro. Então aqui, depois de 4, se for superior a 5, igual ou superior a 5, você vai arredondar. Então, arredondando, a gente vai ter R$ 12.388,25. Quando você olha para isso daqui, qual que foi o maior? Foi da LC. Mas pensa comigo, aqui já acabou. Esse daqui é da LCI. Mas este daqui, que é da LC, ainda precisa ser descontado o imposto de renda. Voltemos. Maravilha. Meu amigo investidor, apaguei a lousa e deixei mais clean para você. Nicolas, coloca alguma coisa que remeta à limpeza, porque faz tempo que a gente não coloca alguma coisa aleatória aí na tela. Me mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Então vamos lá. Quando a gente fala do montante da LCI, já vai ser o seu montante final, porque não vai ter custos nesta aplicação. Então, este daqui já é o valor final do título LCI, mas a gente precisa tirar imposto de renda na LC. Quando a gente fala de imposto de renda, a gente vai ter a taxa já pré-determinada nos ativos de renda fixa, que seguem exatamente a mesma regra. Qual é a regra? Vou anotar para você não esquecer. Então vamos lá. A gente tem de 0 a 180 dias, de 181 a 360, de 361 a 720 e mais de 720. Como é que vai funcionar isso? A gente tem uma alíquota para cada período de tempo específico, em especial. Então, 22,5%, 22,5% até o primeiro semestre. Depois do primeiro semestre até um ano, você vai ter 20%. De um ano até 2, você vai ter 17,5%. E depois, finalmente, depois de 2 anos, você vai ter 15%. Como essa aplicação aqui, essa simulação que a gente está fazendo? Rapaz, ficou lindo isso aqui. Que é isso? Meu Deus. Aqui. Com essa aplicação que a gente está fazendo, toda essa simulação, ela vai acima de 2 anos, porque a gente está considerando 4 anos, então a gente vai usar justamente isso daqui, a gente vai usar 15% para tirar do quê? Da nossa rentabilidade ali, beleza? Então não vai em cima de todo o valor investido, mas que você ganhou, vai só em cima do que você ganhou. Meu amigo investidor, agora que você descobre o que é melhor para você, então vamos lá. Quando a gente fala do montante da LC,
a gente precisa fazer os 13.305,06 menos o capital que a gente investiu. E esse capital que a gente investiu vai ser justamente os 10 mil. A resposta disso, obviamente, vai ser 3.305,06. Isso daqui é o que a gente ganhou nessa aplicação até o momento. A gente vai precisar deduzir 15% disso daqui. Como que a gente pode fazer esse cálculo? A gente pode simplesmente repetir 3.305,06 e a gente vai fazer isso aqui vezes 15%, só que tem que transformar ele em o quê? Em decimal. Então você vai pegar 15%, vai apertar Enter, vai digitar 100 e vai apertar a tecla de divisão. Isso daqui vai ser 0,15. Multiplicando isso, a gente vai ter exatamente o quê? Vamos fazer o cálculo aqui, né? Eu ainda não estou tão bem assim na matemática. A resposta disso daqui, de 15% em cima do lucro que a gente teve, vai ser 495,759. Lembrando que este 9 é maior do que 5. Então, a gente vai arredondar isso daqui para 495,76. Quando a gente tira 15% do que a gente ganhou, a gente vai conseguir ter finalmente o nosso lucro líquido para poder comparar com a LCI. Então vamos lá, fazendo este cálculo, a gente vai ter aqui então 2.809,30. Então a gente vai ter o ganho de R$ 2.809,30. Vamos mudar aqui, meu querido amigo que é investidor, para o montante devido da comparação. Então isso aqui vai ser então o que? Um ganho em cima dos 10 mil. Então a gente vai ter 12.809,30. A diferença não ficou tão gritante assim, porque a gente tirou o imposto de renda. Vamos saber agora, em rentabilidade, quanto é que a gente ganhou com cada um. Então, qual vai ser o cálculo? A gente vai pegar o lucro obtido e vai dividir ele pelo capital inicial. Então, vai ser o lucro dividido pelo capital inicial. No caso da LC, a LC vai ser 2.809,30 dividido por 10 mil. E no caso da LCI, a gente vai ter 2.338,25 dividido por 10 mil. Olha só que maravilha, vamos fazer esse cálculo. Meu amigo investidor, para finalizar este vídeo longo, pesado, mas que vai mudar a sua vida como investidor, o que a gente tem aqui? Se a gente multiplicar, onde é que eu coloco aqui, meu Deus? Vamos limpar aqui um pouco, tá muito poluído, tem muita coisa escrita. Então, se a gente simplesmente multiplicar isto e isto por 100, a gente vai ter a nossa rentabilidade líquida, beleza? Então, a gente teve um ganho respectivo a 28,09%. Isso aqui é a rentabilidade, não é a taxa, é a rentabilidade. No caso da LC e no caso da LCI, a gente teve um ganho de 23,88% de rentabilidade. Qual que é a diferença de rentabilidade para a taxa que é cobrada? Taxa que é cobrada não, a taxa que é paga pra gente. Pô, como assim cobrar taxa? Então, a taxa da aplicação, ela vai ser a que vai multiplicar o valor investido, igual a gente viu aqui, 7,4 e 5,5 que eu trouxe para vocês. Essa daqui é a rentabilidade. Então, quanto você ganhou quando a gente compara com o quê? Com o valor investido. Então, qual é mais vantajoso aqui? O mais vantajoso para você vai ser a LC.
Se você gostou desse vídeo educativo que separamos para você, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, comente aqui nos comentários o que é que você está pensando, o que está se passando pela sua cabeça de investidor. Compartilha com seus amigos e siga a gente em todas as nossas redes sociais. Sempre Renda Fixa e até a próxima.